A nossa reunião começa às 9 horas. As nossas reuniões começam às 9 horas, vamos até às 10 da palestra. Nossos estudos, o estudo da mediunidade, o estudo do livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Essas informações estão no mural. Depois da reunião, as pessoas interessadas podem procurar. Nós convidamos sempre, é um apelo que a gente faz na Rádio Verdadeiro, para atendimento à solicitação da rádio, a favor da sua programação, sabendo da importância dessa emissora para os que não podem comparecer às instituições, mas estão em casa, podem recolher ou pelo radinho, ou pelas redes sociais. Então, sempre a informação precisa, e é sempre importante estar ouvindo os comentários, tudo que a emissora traz para nós. Então, na manhã de hoje, o nosso irmão Gilberto da Gota vai trazer o tema Saúde Mental e Vitória da Vida. Então, vamos estar atento a essas informações de nossa página de hoje, do livro Fonte Viva, lição 72, Incompreensão. Fiz fraco para os fracos, para ganhar os fracos, fiz tudo para todos, para pôr em todos os meios a chegar a salvar alguns. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, 9, 22. A incompreensão, indiscutivelmente, é assim como a treva perante a luz. Entretanto, se a vocação da caridade te assinar a luz, prossegue combatendo as sombras nos menores recantos de teu caminho. Não te esqueças, porém, da lei do auxílio e observa nos princípios antes da ação. Descer para ajudar é a arte divina de quantos alcançaram conscientemente a vida vital. A luz ofuscante produz a cegueira. Se as estrelas da sabedoria e do amor te provocam no coração, não humilhes quem passa sobre o nevoeiro da ignorância e da maldade. Gradua as manifestações de ti mesmo, para que o teu socorro não se faça destruir. Se a chuva alagasse indefinidamente o deserto, a pretexto de saciar-nos a seca, e se o sol queimasse o lago sem medida, com a desculpa de subtrair o barro úmido, nunca teríamos clima adequado à produção de utilidades para a vida. Não te faças demasiado superior diante dos inferiores ou excessivamente forte perante os fracos. Das escolas não se ausentam todos os aprendizes habilitados em massa, e sim alguns poucos cada ano. Toda a mordomia reclama a noção de responsabilidade, mas exige também o senso das proporções. Conserva a energia construtiva do exemplo respeitável, mas não corrige que a ciência de ensinar só triunfa integralmente no orientador que sabe amparar, esperar e repetir. Não transpôs contra a incompreensão, usando inquietude e desencanto, vinagre e fel. Há méritos celestiais naquele que desce ao pântano
seria de nós se Jesus não houvesse apagado a própria claridade, fazendo-se à semelhança de nossa fraqueza, para que testemunhássemos a missão redentora? Aprendamos com ele a descer, auxiliando, sem prejuízo de nós mesmos. E nesse sentido, não podemos esquecer a expressiva declaração de Paulo de Tarso, quando afirma que para a vitória do bem se fez fraco para os fracos, fazendo-se tudo para todos, a fim de por todos os meios chegar a erguer ao outro. Graças a Deus. Então vamos juntar os nossos pensamentos. Deus Pai, a Jesus, nosso mestre, guia, governador do nosso planeta. Elevamos os nossos pensamentos espirituais de amigos dentro de Deus, para o auxílio a nós mesmos e a outros irmãos. Que a paz que nos envolve neste momento seja para outros companheiros da caminhada evolutiva, irmãos em sofrimento, em dores. Que a nossa prece da manhã de hoje, a nossa preventiva, envolva os nossos companheiros da caminhada. Que a paz que experimentamos neste momento seja para os nossos irmãos, companheiros do planeta Terra, os nossos irmãos que estão no noticiário, onde a luta e sofrimento, os acontecimentos, com os momentos de reflexões, os nossos momentos de experimento objetivos, com os terremotos, as chuvas, as tempestades. Que a nossa prece possa alcançar a todos os nossos irmãos, possamos direcionar o nosso pensamento, o nosso coração, para que mantenha bom ânimo, para recomeçar. Agradecemos a Jesus, nosso mestre e guia, agradecemos aos nossos irmãos que estão conosco no dia de hoje, os encarnados e os nossos irmãos em força física. Envolvemos o nosso irmão Gilberto, que traz o Espírito da manhã de hoje, que a paz que nos envolve seja para todo o Brasil, para todo o planeta Terra, para todos os nossos irmãos da planeta. Que a paz seja sempre em nossos passos, em nome do Cordeiro, de Deus, nosso Pai, estamos iniciando com o nosso estudo da vida. E assim seja. Vamos convidar o nosso irmão José para o estudo da manhã. A paz de Jesus seja conosco. Fui convidado a vir aqui, não é a primeira vez, acho que é a segunda, que aqui venho, é um motivo de muita alegria. Trago um fraterno abraço dos irmãos lá do Grupo Espírita Allan Kardec, bem como do Sexto Conselho Espírita de Magé, onde nós somos estudantes e trabalhadores na causa espírita. Então é um motivo de muita alegria para nós podermos estar aqui estudando juntos.
depois dessa linda mensagem que foi a página que foi lida, não precisaríamos mais de estudar mais nada. Pegássemos aquilo ali, colocássemos em nossa consciência, em nosso coração, já sairíamos daqui alimento espiritual do ano todo. Uma página muito profunda, e eu sou muitíssimo admirador de Paulo, através dos seus ensinamentos. E digo isso porque a minha origem, quanto cristão, velho, a minha origem enquanto cristão foi a minha educação dentro da igreja protestante, da igreja batista, até os 18 anos de idade. Então a minha conversão, a minha mudança para a doutrina espírita, até hoje, ainda mexe um pouco com a cabeça dos meus familiares, porque já se vão 47 anos que a gente está na vida espírita, e eles tinham uma esperança enorme que eu fosse desistir no meio do caminho e voltar para lá, para a igreja. Graças a Deus que eles estão lá. Para mim foi ótimo, foi aprendizado, não é? Foi base, vamos dizer assim, dentro desse conhecimento do Evangelho, embora com uma versão diferenciada, mas nos trazendo elementos para que, quando nós encontrássemos o conhecimento espírita, pudéssemos entender tantas coisas que foram ditas lá e que não foram compreendidas na época, por não terem elementos suficientes. Hoje nós temos a doutrina espírita, felizmente, os meios de comunicação, né? A mídia, as redes sociais, as casas espíritas que não são mais perseguidas. O meu avô, por parte de pai, foi fichado na delegacia, ele não sabia escrever, né? Foi fichado na delegacia por ser espírita. Está preso. Foi, está preso. O senhor está preso. Ele disse, sim, senhor, estou preso. Então o senhor continua dizendo que é espírita? Ele disse, sim, senhor, preso e espírita. Pronto, essa é a fé, né? Mas a gente que estuda doutrina sabe que a fé é a alavanca que move, nos impulsiona no nosso progresso, na nossa evolução. O nosso estudo da manhã de hoje, ele é uma gripe que há 15 dias eu estou com ela, agora que ela está indo embora, tá? Eu ainda vou tossir muitas vezes, desculpa. Então a fé nos impulsiona, ela nos leva, quando raciocinada, a buscar aquilo que o espírito reencarnado tem como melhor instrumento na sua evolução. E nós vamos falar da mente sã, e a mente sã influi muito na saúde e no êxito da nossa vida. Aí vocês podem pensar assim, como que vai influenciar no êxito da minha vida? Na vitória da nossa vida no cotidiano? Primeiramente, nós precisamos nos reportar a diferença que existe entre mente e cérebro. Às vezes as pessoas confundem. Cérebro é essa parte que nós temos aqui do organismo, que é, vamos dizer assim, a sede do nosso computador, né? Da alma. O cérebro, que transmite não só o conhecimento adquirido nessas outras vidas, como também analisa as emoções. Então vejam como é que nós temos um complexo mecanismo em nós que em alguns momentos nós desconhecemos. Em alguns momentos nós não tomamos pé do que é que possa estar acontecendo no mundo. Por exemplo, eu contraí essa gripe, é gripe mesmo, não é Covid não, fique tranquilo. Eu contraí essa gripe. Aí a gripe, tomei um vazio, sou da roça, moro no sítio, como eu estava conversando com vocês. Fiz chá de laranja, tomei alho com limão, mel com própolis e tal, mas a gripe não foi embora não.
Aí veio o primeiro questionamento. Poxa vida, eu sempre tomei esse remédio, o remédio sempre não fez bem, mas dessa vez não fez. Então, a virose não é mais aquele vírus que eu estava acostumado a lidar com ele anteriormente. Mas o meu organismo, ele só sente as consequências. Ele não capta isso, ele não analisa isso, ele não transmite para mim um remédio adequado naquele tipo de vírus. Então, esse nosso cérebro, esse nosso computador, ele ainda está um pouco aquém até das nossas necessidades físicas, materiais. Quiçá das necessidades espirituais, que essas estão vinculadas não mais ao cérebro físico, estão vinculadas à mente, que é outra coisa. Cérebro é uma coisa e mente é outra. E o que é a mente? Aí nós vamos lá no livro de André Luiz, Evolução em Dois Mundos. Alguém aqui já leu? Evolução em Dois Mundos, André Luiz? Ninguém leu? Já leu? Já estudou? Estava estudando. Ah, porque uma coisa é ler, a outra é estudar, né, Jânio? Então, se ler, continue lendo e estudando. Nós também estamos estudando novamente lá na nossa casa espírita. Evolução em Dois Mundos. Então, quando você começa a estudar aquilo ali, é evolução em dois mundos, quer dizer, no mundo físico, material e no plano espiritual. Então, é a vivência no campo da matéria e a vivência fora da matéria. São dois mundos distintos. Distintos, mas que nós estamos mergulhados dentro dele. Interagimos com ele. Então, por exemplo, agora estamos aqui estudando juntos, não é? Muitos aqui nunca me viram, estão me vendo pela primeira vez. Aí eu vou dizer, aquele é o Gilberto, lá do grupo Allan Kardec, lá de Magé. Agora alguém já perguntou assim, quem é aquele espírito que está me falando? Esse Gilberto, que hoje está com o Gilberto reencarnado ali, quem ele é? O que ele foi? Qual é o histórico dele? Alguém aqui sabe? Se souber, por favor, não fala. Não deve ser o melhor. É o espírito em prova e expiação, que está aqui resgatando seus débitos, como todos nós estamos. Então, essa mente que está em nós, faz parte de nós, que é a geradora, a criadora dos nossos pensamentos, que faz as alternâncias nas nossas emoções, segundo Kardec, no Livro dos Espíritos, não me lembro a pergunta agora, que eu não costumo decorar muita coisa, velho, eu não costumo lembrar mesmo. Kardec pergunta e o Espírito responde: onde estiver o teu pensamento, aí você está. Essa pergunta é profundíssima. Onde estiver o meu pensamento, ali eu estou. Então agora, nesse momento, eu estou aqui, mas estou pensando na minha casa. Aí eu pergunto, eu estou aqui ou estou na minha casa? Eu me fracionei? Parte de mim está aqui, parte de mim está na minha casa? Não é isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o pensamento, ele transcende. Ele não é limitado, ele não é produzido como uma carga, vamos dizer, de bateria, de pilha, não. Ele transcende. O pensamento está e é o espírito. Quem pensa é o espírito. O corpo, ele recebe as informações através desse cérebro que nós temos aqui. Na nossa programação reencarnatória, quando estamos lá na espiritualidade, o planejamento da nossa encarnação, antes de virmos aqui, houve todo um estudo, todo um contexto, toda uma avaliação de nossas vidas passadas, muito especialmente da última, que nós tivemos aqui reencarnados. Em cima das nossas dificuldades, atentem para isso, em cima das nossas dificuldades, em cima dos nossos erros, dos nossos equívocos, é que será feita a programação da nossa próxima reencarnação. Porque ninguém veio aqui com uma programação para ser infeliz. Ninguém trouxe na sua programação reencarnatória
algo que viesse a acontecer como castigo, como punição. Não. Isso é história que a igreja contou, ensinou, colocou séculos e séculos aí. A doutrina vem nos mostrar e nos ensinar que nós fomos criados, o objetivo principal da lei é de sermos felizes. Concordam? Já leram isso? Mas o que os espíritos disseram a Kardec lá no Livro dos Espíritos? Quando ele perguntou sobre a felicidade na Terra, o espírito responde: na Terra ainda não há felicidade absoluta plena, porque ainda é uma terra de prova e expiação. Os espíritos que estamos aqui reencarnados somos espíritos altamente endividados perante a lei de Deus. E por sermos endividados, tivemos a oportunidade de retornar na reencarnação para, através dessa programação que está intimamente vinculada ao nosso processo de encarnações anteriores, é um ato de continuismo. Nós somos o espírito. Hoje eu sou Gilberto, estou num corpo de homem. No passado eu posso ter sido João, Maria, Pedro, José, em encarnações outras, atividades outras, responsabilidades outras. E posso ter fracassado em alguma. Então, nesse planejamento, nesse estudo feito, porque está tudo grafado na consciência do espírito, não adianta ninguém do outro lado pensar que vai enganar a Deus, a espiritualidade a Jesus, porque não vai. E principalmente não vai enganar a própria consciência. Cada um de nós que está aqui tem consciência do que somos, do que fizemos ontem, o ano passado, há 10 anos atrás, as nossas falhas, palavras às vezes mal pronunciadas, equívocos nas nossas interpretações, dificuldades das nossas emoções, tudo isso está em nós. E vai continuar estando quando nós deixarmos o corpo físico. Então, a temática da reencarnação e da encarnação, duas palavras diferenciadas, quem é que sabe qual é a diferença? Quem souber pode falar, se erradamente faz mal, nós estamos estudando, estamos aprendendo. Qual é a diferença entre encarnação e reencarnação? Nós somos espíritas, hein? Eu vou dizer para vocês, nós vimos no carro, o rádio estava ligado, eu estava prestando atenção. Conversando com vocês, mas prestando atenção. Foi o que me fez relembrar agora aqui. Na Terra, só teve um espírito que encarnou. Jesus. Todos os outros são reencarnados. Todos os outros tiveram muitas encarnações na Terra. O único que não precisou de reencarnar na Terra foi Jesus, porque quando ele veio já estava pronto. Ele já era o espírito que ele é, muito antes. 6 milhões de anos a Terra foi, segundo a ciência, a Terra foi construída para que nós depois viéssemos. Jesus já estava lá, com os espíritos crísticos dirigindo, comandando, orquestrando a formação do planeta. Já era o governador do planeta. Ele já era o espírito crístico, já era o governador do planeta. Dá para nós aqui, pequenininho que nós somos, dá para a gente avaliar uma coisa assim? Não dá. Não dá. Nós não temos dimensão para atingir essa grandeza, porque nós não sabemos ainda o que é essa grandeza. Nós ainda estamos em busca, estamos caminhando para um dia chegarmos a esse ponto de evolução. Então vejam só a importância da gente saber o que é cérebro, o que é consciência e quem somos nós diante da nossa programação reencarnatória. Encarnar, nós só vamos daqui, só Deus sabe quando. Por enquanto é reencarnando e graças a Deus, porque estamos aqui reencarnados. Então a função desse cérebro de fazer com que nós tenhamos a vitória diante da vida, aí eu volto lá atrás. Vitória. O que é vitória diante da vida? Cada um programa a sua vida e quer alguma coisa de melhor para si. Não é verdade? O que eu quero para mim pode ser o que você queira, e pode não ser o que você queira. Então, o que consiste nisso aí?
Aí a gente vem aqui, estuda a doutrina, conhece uma série de coisas que os Espíritos já nos trouxeram, bastante. Ainda ontem estávamos lá lendo no livro Evolução em 2 Mundos, a mensagem escrita no dia 15 de 6 de 1958. Eu tinha 7 aninhos de idade. Já o André Luiz estava trazendo esse conhecimento para nós reencarnados na Terra. Em 1958, eu sou de 1951. Então, quanto tempo que a humanidade já tem esse conhecimento aqui? Kardec codificou as obras espíritas em 1800 e... A primeira obra é 1857. De 1857 para 2023. Aí eu pergunto, já pararam para avaliar dentro de uma sociedade como, por exemplo, Nova Iguaçu, que é uma cidade grande, não sei quantos milhões de habitantes tem, quantos mil ou milhões, né? A minha lá, Magé, é pequenininha, eu ouvi. Você dá uma passada assim, já atravessou a cidade do outro lado. Hein? Ah, pensei que alguém tinha falado o número de habitantes daqui. Mas aí eu pergunto, já pararam para avaliar quantas casas espíritas nós temos em Nova Iguaçu e o número de frequentadores na casa espírita em Nova Iguaçu em comparação aos bilhões de habitantes que tem? É uma fraçãozinha, um negocinho desse tamanhozinho assim. Religiosamente falando, a doutrina espírita está começando agora. Com licença. Deixa eu ver um pouquinho de água. Então, estamos começando, a doutrina começando agora a ampliar. Porque hoje os meninos novos, velhos, assim, iguais, nem tanto, mas assim mesmo é o futuro. Vou lá na internet, lá no computador, vou nas redes sociais, vou procurar, vou ouvir palestrantes, vou ouvir discussões, inclusive de espíritas com homens de ciência, porque isso faz parte da minha evolução. Eu já tenho essa vontade de aprender, de saber, sempre tive desde garoto. Então a doutrina espírita começa agora a despertar, é um novo amanhecer, é uma nova aurora, que nós não estamos nos apercebendo, porque estamos envoltos nessa onda de coisas que estão acontecendo no mundo inteiro. É guerra aqui, guerra lá, é briga religiosa aqui, briga religiosa lá, e aí a coisa vem fechando. Aí chegamos aos disparates dos desequilíbrios, dos crimes acontecendo dentro de família. Tivemos agora há pouco tempo aí, filho matando pai e mãe. Quando eu era criança, eu podia imaginar ou ouvir alguém dizer que uma filha matou o pai e a mãe conivente com o namorado? Na nossa cabeça, que já tem cabelo branco aqui, que sou pouco, né? Que tem cabelo branco. Algum dia nós pensamos uma coisa dessa? Um absurdo? Para nós, um absurdo. Hoje você ouve essa notícia no rádio, vê na televisão com a maior naturalidade. Não aceitamos, mas com a naturalidade. Está lá todo dia, você está vendo? Todo dia você está vendo. E qual é o antídoto para que isso não nos afete? Para que não chegue até nós? Porque nós interagimos, a sociedade, não adianta nós acharmos que eu sou uma individualidade, sou eu, não sou. Eu estou aqui, estou dependendo daquele que está lá na roça plantando feijão. Eu estou dependendo daquele que está lá cuidando do gado, tirando o leite, plantando capim. Eu sou da roça, por isso que eu posso falar bem disso. Nós estamos interagindo e dependentes. Somos dependentes um dos outros. Sempre, todo dia. Você entra no mercado, você precisa da menina que está lá no caixa. Você precisa do rapaz que abasteceu o depósito. Você precisa do caminhoneiro que trouxe lá do Ceasa para o mercado. Então a nossa vida é de interação. Aí para que você tenha vitória na vida, essa vitória, ela não está ligada ao campo material, conforme a gente possa pensar. Também auxilia no campo material, mas não é isso que a espiritualidade nos traz como ensinamento. Nós temos aqui muito mais sofrimento, dificuldade e dor nesse momento do planeta. Nós ainda somos muito felizes, somos reencarnados no Brasil, isso não é para qualquer um.
Isto não é para qualquer um. Quem já leu aqui Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos? Quem já leu? Que lindo, né? Poeta. Aquilo é uma poesia. Da primeira à última página. Sabermos por que Jesus escolheu aqui. E escolheu, foi Ele que determinou. Eu quero que seja transplantada a árvore do Evangelho da Palestina para estas terras verdes, banhada pelo mar, que se encontram debaixo do cruzeiro, símbolo do meu sofrimento. Por amor. Por amor à humanidade. Aí nós vamos, nesse livro aqui, os Espíritos não nos abandonam. Escrito por Divaldo Pereira Franco, No Limiar do Infinito, quem conhece? Joana de Ângeles escreve. Aí eu vou aqui na lição número 7, e vou ler um pedacinho na introdução dessa lição, que tem o título Impositivo da Evolução. A evolução é um impositivo, é lei. Não tem essa historinha, não quero evoluir não, deixa isso para depois, você pode deixar para depois o quanto você quiser, mas você vai ter que chegar dentro das 4 linhas da Constituição Divina. Copiar político, isso é besteira. Da Constituição Divina, impositivo da evolução. E Joana de Ângeles começa dizendo assim: a dor regeneradora. Aí você perguntou, ele veio falar da vitória, veio falar da mente, e está falando da dor. Depois, mais na frente, a gente vai fazer a ligação e vai entender o porquê. Joana de Ângeles diz assim: eila em toda parte, multimilenária, operária do progresso. Está falando da dor. Incita em a natureza universal, é a servidora incansável da vida, no incessante trabalho da evolução. Então, sem dor, não há evolução. Aí alguém vai perguntar, ué, e como é que a gente vai fazer para ter esse cérebro, essa mente sadia, a ponto da gente não ter necessidade mais da dor para a evolução? Meus irmãos, enquanto estivermos aqui na Terra, planeta de prova e expiação, será assim, porque é a lei. Só vai isentar-se disso quem entender esse mecanismo e fizer a transformação moral, é íntima. A evolução não tem que se dar no campo da matéria, do cérebro, não. Ela tem que se dar no campo da consciência. E o elemento que faz com que nós desenvolvamos e tenhamos progresso na nossa vida está intimamente ligado a esta consciência, que é o que nos dá o nosso emocional. Então você chega no Hospital do Câncer, que já teve a oportunidade de visitar, e chega lá e vê uma pessoa terminal. Aí você pergunta para ele se ele quer morrer. Não quer. Ele tem a esperança de viver. Por quê? Por que ele tem a esperança de viver? Todos nós aqui somos reencarnacionistas. Todos nós aqui temos certeza que ninguém morre. Mas alguém aqui quer morrer? Quer deixar o corpo físico? Não quer. Tem a esperança de viver ainda mais algum tempo, porque ainda falta mais uma coisinha para completar que não terminou. Na sua programação, nos seus sonhos, nos seus ideais. Olha como é que está a nossa consciência. Estamos vinculados à nossa consciência.
Então a dor, ela é necessária. Aí Joana continua: não obstante, a anatematizada e perseguida não cessa o seu labor, quer dizer, o trabalho da dor, prosseguindo infatigável até lograr o amoldamento de quando lhes padecem a injunção, desaparecendo e ressurgindo até produzir as metas ideais. Então você sai de uma, cai na outra. Quando você pensa que está tudo bem, acabou a dor e tal, vou ficar feliz? Não, não vai surgir outra dor, vai aparecer. Porque nós precisamos, é ela que nos leva a evoluir. Agora, educar a nossa mente, compreender isto, é que é difícil. Uma coisa é ler, a outra coisa é saber, e a outra coisa é viver. Então, viver de mãos dadas com a dor, e ainda tem outro livro de Joana de Ângeles, Dimensões da Verdade, que tem uma página que o título é A Dor. Aí ela introduz na página, a introdução da página é assim: a dor, a melhor irmã e amiga, que caminha de mãos dadas com a humanidade, e a humanidade ainda não a reconhece como tal. Eu decorei esse textozinho da introdução da lição, a dor, no livro Dimensões da Verdade, para ver como a dor é importante. A gente não quer falar da dor, ninguém quer, né? Aí ela continua: nos reinos inferiores da vida, sutilmente se manifesta e realiza seu mistério, porque ainda destituídos do sistema nervoso emocional, olha só, hein? Ainda destituídos, quer dizer, ainda não se tem, do sistema nervoso emocional, os que lhe recebem a ação nesse período sentem e não sofrem, porque não têm consciência da dor. Sentem e não sofrem. Os animais, por exemplo, eles passam pela dor, eles têm a dor, mas a aceitação da dor deles é diferente da nossa. Eles sentem a dor ali momentânea na matéria, eles sentem, mas eles não têm a dor moral, eles só têm a dor física. Enquanto que nós, essa dor física, ela ultrapassa e vem para o campo da consciência e do emocional. Aí ela passa a ser a dor moral. Ninguém quer perder um ente querido, ninguém quer ver alguém sofrendo em cima de uma cama. Todos nós estamos orando todo dia pedindo a espiritualidade para aqueles que estão ali, enfermos, finalmente e tal. Ninguém pede para ele desencarnar. Dizia assim: Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia. Ele ou já cumpriu ou vai cumprir em breve. Liberta-o. Dá a ele a oportunidade do desenlace, do desencarne. Ninguém faz. Fiquem ali, ó, orando, pedindo e vibrando, e atrapalhando o espírito se desvencilhar. Pior é isso, né? A espiritualidade nos ensina isso. Por isso que geralmente quando o fulano está lá no hospital muito ruim, está a família toda ali em volta, ele não morre. Ele está ali, perrangando. Aí o pessoal diz assim: vou ter que ir em casa para tomar um banho, mudar essa roupa, que eu já estou aqui no hospital do hoje. Aí aquele sai, o outro diz assim: eu tenho que ir no mercado ali comprar uma fruta. Daqui a pouco saiu todo mundo. Aí quando volta, faleceu. Mas agora eu estava aqui, mas faleceu. Ou então você sai do hospital, quando chega lá, o telefone toca. Aí você, olha, infelizmente, chegou ao final, desencarnou. Aí você, puxa, mas eu estava aí, por que não me esperou? Eu estava aí, ia resolver o quê? O que você ia fazer? O outro desencarnar com você ali, só ia atrapalhar. Então, melhor que se retirasse. A espiritualidade atua para que isso aconteça, para que o fulano possa se desvencilhar do corpo físico. Sabedoria. Aí ela continua aqui. Está chato? Não, eu tenho o hábito de ler. Às vezes as pessoas não gostam de ficar ouvindo. Vou ler um pedacinho, mais um pedacinho. No entanto, encarregada por Deus para arrancar da ganga a gema da brutalidade, a beleza produz nos estágios mais avançados da vida, e no homem, em particular, o ministério sagrado da iluminação e da paz.
só chegaremos aqui, a iluminação e a paz, quando tiver arrancado essa ganga todinha que está em nós impregnado, e que não é pouco não. Nosso fardo é pesado. Mas quando a gente passa a entender esse mecanismo da mente, da consciência como indivíduo que está aqui reencarnado, como espírito que está aqui, sabedor do que está fazendo aqui, aí a gente não entra mais na casa de espírito, só para pedir. Ah, vou na casa de espírito tomar um passe, aí chega ali, senta, ouve o Gilberto, né? Para alguns entra, ouve e fica mesmo. Agora, às vezes, outro entra aqui e sai aqui. Né? Às vezes está preocupado com alguma coisa que, poxa, eu hoje ia fazer isso assim, não fiz. Pensamento, ele está aqui, mas o pensamento está lá. Então, obviamente, ele está lá também, disse Kardec, os espíritos da Kardec. Né? Aí chegou na hora do passe, a câmara do passe, eu acho que é aqui. Câmara do passe. Aí chega lá e o médico está lá despendendo as suas energias. E a espiritualidade está ali e está vendo que a energia está toda batendo nele e está voltando. Ele não está recebendo coisa nenhuma, está refratário. Ele não se preparou para vir na casa espírita para receber o que ele queria de melhor. Aí alguém vai dizer assim, mas tem que saber, tem que saber assim. Se você não sabe o que é o passe e como funciona, como é que você vai receber? Então tem que ter um nível de consciência do que está fazendo, aonde quer que nós estejamos. Isso é na casa espírita, isso é no nosso trabalho, é em casa com a nossa família, e assim por diante. Aí Joana diz assim, destituída hoje das conotações infelizes que a ignorância religiosa no passado lhe atribuiu, como castigo, punição, vingança, torna-se, quando compreendida, obreira indispensável da real felicidade humana. Vou ler de novo. Destituída hoje das conotações infelizes que a ignorância religiosa no passado lhe atribuiu, aí, 2 pontos. Castigo, punição, vingança. Torna-se, quando bem compreendida, obreira indispensável da real felicidade humana. Então agora a dor não é mais nossa inimiga, a dor não é mais aquilo que a gente vai ficar espraguejando, lamentando e botando a culpa em Deus, porque tudo a gente bota a culpa nele. Né? Tudo bota a culpa em Deus, tudo bota a culpa na reencarnação, nunca traz a culpa para si. Se eu estou passando por isso aqui, é porque eu mereço, eu fiz por onde? Estou ratificando alguma coisa que eu fiz de errado no passado. Isso nós. O protestante, ele entra numa igreja lá, fala um pouquinho mal dos outros. Não se deve fazer isso não, isso é feio. Entra lá na igreja e o pastor diz que é obra do diabo, é obra do inimigo. E bota tudo lá nas costas do pobre que nem existe, né? Ele sabe que não existe. Deus não criou nada disso. Mas eles criaram esse símbolo para carregar. Aí transfere, pega tudo ali e bota no nome dele. É obra do inimigo, é obra do diabo, é obra disso aqui do outro. Nunca disseram para o camarada que a obra é dele mesmo. Foi ele que criou, foi ele que gerou, está passando por aquilo que ele pediu para passar aqui na sua reencarnação. De maneira nenhuma. Só quem sabe disso somos nós, que acreditamos que estamos reencarnados, que já tivemos vidas outras, que não fomos fluxo e cheiro, porque senão a gente não estava aqui, né? A gente já estava lá nos planos mais elevados. Então, Joana pega isso e faz como que um fechamento para nos mostrar, é só a introdução, a página é grande, ó, são das 55 a 59, são 4 páginas. Ela continua dissertando sobre isso, em positivo da evolução. Mas eu só vou ler isso aqui por enquanto. Acho que não vou ler mais. Então agora vem a consciência, e André Luiz, lá no livro Evolução do Mundo, quando ele fala que numa passagem da equipe espiritual, ele estava estudando ainda lá na espiritualidade, e o mentor espiritual fala para que eles se preparassem
porque eles iam fazer uma incursão, uma viagem a um determinado lugar do umbral para resgatar alguns espíritos que lá já estavam há séculos, aprisionados aos seus sentimentos inferiores, aos erros que cometeram em vidas outras. Aí André ouve, não fala nada na hora. Ele era pouco, André era pouco, mas o mentor espiritual era muito mais do que ele. Lia o pensamento dele. Aí entraram no aeróbus, que é o ônibus que transporta os espíritos, e foram para a região umbralina. Quando chegaram próximo às regiões aqui próximo da Terra, o mentor espiritual, André, muito falante, né? Devia ser um Gilberto na vida. Aí o mentor espiritual disse: André, entra em oração, meu filho, porque nós vamos passar numa região agora de espíritos muito enfermos. Nós não podemos atrapalhar esse trabalho. E quando eu ia passando o aeróbus, André olhou assim e viu que os espíritos, como ele cita, até em nosso lar cita isso, os espíritos, eles estão tão densamente envolvidos nas vibrações negativas que você não percebe os corpos individualmente. Você vê o semblante, mas o corpo é como se fosse um só, uma massa, uma máquina. Igual quando você faz um bolo que bate, misturou tudo. A impressão que você tem é que eles não têm corpos, mas não é. A densidade é tanta e tão negativa que eles é como se fundissem um no outro. Está todo mundo ali colado, onde vai um, vai todo mundo. Eles não conseguem ter a movimentação individualmente. Alguém já leu isso? Está lá em nosso lar. Visita no umbral. Né? Então, muito bem, André olha aquilo e os espíritos lá gritando, pedindo socorro, pedindo ajuda, e o mentor nem está lá em prece. E o aeróbus vai. Aí André vira para ele, fica incomodado, né? Aí vira para ele e diz assim: o senhor não falou que a gente veio aqui para um ato de caridade e de amor? Aí o mentor: sim, um ato de caridade e de amor. Vamos resgatar os nossos irmãozinhos que estão em sofrimento. Ele disse: mas eles estão pedindo socorro. E nós estamos passando direto aqui, pertinho deles, e não estendemos a mão para ajudar. Aí o mentor espiritual responde para ele: André, ora, porque esses aí, eles só estão pedindo para sair daí, mas eles não têm condição para sair. Eles não têm condição para sair. Se você lançar uma rede magnética aí, vai se romper todos os elos da rede, todas as malhas, e eles vão continuar aí, porque eles vão cair novamente. Eles não vão conseguir ser resgatados, ser tirados. Tamanha densidade da vibração que eles têm no perispírito deles. Então não é o momento para eles. É preciso que haja primeiro o arrependimento. Não basta querer o alívio da dor. Olha só, que grande lição para nós. Não basta querer ter o alívio da dor, do sofrimento. É preciso que haja o arrependimento. E o arrependimento só vem quando a gente toma consciência daquilo que a gente fez. Tomou consciência: isso aqui eu não deveria ter feito. Aí vem o arrependimento. Poxa, por que eu fiz? Para que eu fiz isso? Aí sim, agora você pode orar e pedir a Deus, vai clamar e vai ser ouvido. Virá o socorro. Mas o primeiro passo é você tomar consciência de você mesmo, do erro cometido, e ter o arrependimento verdadeiro. Então a coisa não é tão de graça como a gente está pensando. Eu sou espírita, passei 47 anos dentro da casa espírita, no movimento espírita. Quando eu desencarnar, vai estar todo mundo lá me esperando. Tomara. Porque eu, Gilberto, não estou pensando dessa forma, não. Eu estou pensando: vou ter que rever, porque vai passar um filme, rever toda a minha reencarnação, tá? Vou ver aquilo que eu preciso de modificar porque falhei. Agora sim, estou arrependido. Eu não deveria ter fracassado. Eu não deveria ter cometido isso. Me arrependo, verdadeiramente me arrependo. Aí sim, o meu guardião vai aparecer para mim. Se eu entrar em prece, pedir ajuda,
como o André Luiz passou 8 anos no umbral. 8 anos. Quando ele lembrou da mãe dele, e ele lembrou de fazer uma prece, porque ele não aguentava mais aquela solidão, o ambiente onde ele se encontrava, quando ele lembrou que a mãe dele ensinava a orar, aí ele ajoelhou e orou. Quando ele ajoelhou e orou, apareceu aquela imensa luz. Aí ele olhou e conseguiu ver o mentor espiritual. Só ali ele conseguiu ver. E o mentor já tinha ido muitas vezes até lá prestar socorro a ele, prestar ajuda, e não tinha como prestar. É como se fosse um interruptor. Você só tem luz aqui se você for lá e apertar o interruptor. Ela está aí. Está aí dentro, passando no fio, está lá no conduíte, talvez até ali, não sei o que interruptor aqui. Mas a hora que você for lá e tocar naquele interruptor, aí ela passa e acende aqui. Então tem que ter um elo de ligação. E esse elo de ligação está intimamente ligado à nossa consciência. Essa vida feliz, essa vitória que nós todos esperamos alcançar, ela não está no campo da materialidade, ela está no campo da consciência, ela está no campo da nossa evolução. Agora aí sim, antes eu sofria e não sabia por que sofria, então o sofrimento era denso. Agora eu sofro, mas eu sei por que estou sofrendo. Então a minha aceitação hoje vai me levar a corrigir e compreender que é uma oportunidade da lei de Deus, uma oportunidade de eu ratificar o erro do passado. Aí sim, com essa consciência, aí eu vou ter tempo para vir na casa espírita trabalhar, eu vou ter tempo para estudar, me dedicar ao estudo, eu vou ter tempo para visitar um hospital, levar uma palavra de conforto ao enfermo que lá está. Eu vou ter, porque aí eu vou trabalhar isso em mim. Eu só não tenho isso agora porque eu não quero ainda. Eu fico arrumando desculpa. Não, quarta-feira eu não posso porque eu tenho reunião no centro. A reunião no centro é 1 hora. Por que eu não posso tirar durante 12 horas do dia? Eu não posso tirar algumas horinhas para ir ali, numa casa de saúde próxima, num hospital, num asilo, num orfanato, fazer uma visita. Por que eu não posso me dedicar e vir no mutirão na minha casa espírita? Porque isso aqui dá trabalho, está bonitinho, ninguém não dá. Alguém fez. Não fui eu moro longe, essa morasse aqui perto da Telinha. Eu gosto. Essa semana passada mesmo, gripado do jeito que estou, pintamos os 2 salões lá do prédio da nossa casa. Quem conhece lá é bem grande, né, o prédio. Pintamos os 2 salões do prédio, lá no rolo. Não sou pintor, não sou nada. Mas eu estava lá, gripado, de máscara, e trabalhando, pintando com a minha equipe lá, inclusive os jovens, que eu trago os jovens da minha cidade para o trabalho também. Ficam alegres, tem que ver, uma beleza, felicidade, aquela alegria, aquela dinâmica, está lá a casa toda pintadinha. Então, nós não temos porque nós não queremos. É duro a gente ter que aceitar isso, né? Dizer assim, poxa, realmente, Gilberto está falando uma verdade, eu não tenho porque eu não quero. Porque eu duvido se eu dissesse assim para minha esposa, olha Eni, não darei Eni, olha Eni, com uma vontade de comer um carré. Ela dissesse assim, se você for buscar, na horinha, eu vou botar uma camisa, calçar um chinelo, se eu em casa fico com muita vontade, que eu moro no sítio, na horinha, vou pegar minha bicicleta, vou lá no açougue, na feira, seja onde for, vou comprar o carré para ela fazer. Agora se ela dissesse assim, Gilberto, eu estava pensando aqui em fazer um lagarto atravessado. Aí eu na mesma hora, não vejo graça nenhuma nesse negócio de lagarto atravessado. Se fosse um carré, ou então se fosse um peixe, que eu também gosto muito. Então olha só como é que o nosso querer, a nossa vontade, ela impulsiona ou trava. Ela impulsiona ou trava. Ou você se limita, não vou fazer porque eu não quero fazer, não estou com vontade de fazer. Ou você diz, não, eu vou fazer agora porque eu quero. Eu quero, eu preciso, eu vou. E aí você levanta e você vai e você faz. Então vitória na vida é só quando a gente quer, na nossa consciência, dizer assim, eu quero progredir. Eu não quero passar aqui, eu,
72 anos, que é a minha idade, 72 anos na Terra, levar mais aí, sei lá, uns 5, 6, 10, levar mais um tanto de tempo assim, e não fazer nada com esse conhecimento que eu estou tendo aqui. Eu estou aqui passando para vocês, se eu estou passando para vocês, eu tenho a obrigação de viver isso. Porque não vai adiantar eu saber para passar para os outros. Não, não é isso. Não é esse passar para os outros, para ninguém, que vai aumentar um tantinho assim na minha vitória espiritual. Não é. Não vai aumentar o saber, não vai aumentar um tantinho assim na luminosidade que a minha consciência vai ter quando eu desencarnar. Não vai. Não basta saber. Não é o saber. É você saber trazer, incorporar para você e passar a vivenciar aquilo ali. Aí sim, dá uma satisfação, dá um prazer. Sabe, quem trabalha pelo Cristo, meu Deus. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje, ela é simples. É como Jesus ensinava. Jesus ensinava tudo tão simples, não é verdade? Não tinha fórmula nenhuma, não. Às vezes a pessoa diz assim, eu vou ouvir de volta, ele tem uma oratória, e tem. Ele é o Paulo de Tarso brasileiro, né? E tem. Mas tudo que ele disser lá, se eu não vivenciasse, se eu não colocar na minha vida, no meu dia a dia, não adiantou nada. Eu apenas ouvi. Pega as obras do Chico Xavier, Lições de Emmanuel, cada um livrinho de página, Pão Nosso, Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, vai por aí. Cada uma lição que você pega ali está pautada em cima de um versículo da Bíblia. Tem um versículozinho no início, para depois então ele se explanar sobre aquilo ali. Porque Emmanuel foi sacerdote 3 vezes na Terra. 3 vezes. Ele foi padre na Igreja Católica. Então ele tem um conhecimento do Evangelho muito grande. E era uma pessoa muito boa, moralmente ele conseguiu, ele teve esse mérito de Jesus permitir que ele viesse como mentor espiritual do Chico Xavier. Essa história aí, Chico Xavier, Emmanuel e alguns espíritos ligados a ele, e lá, vai lá em 2.000 anos, no livro, há 2.000 anos, e depois 50 anos depois, e você vai ver que essa turminhazinha aí, esse time, estava todo mundo lá ligadinho naquela época. Cada qual no seu cantinho, cada qual fazendo as suas artes, mas estavam lá. E por isso que tiveram agora o Chico reencarnado, quando estavam, né? E esses espíritos todos vinculados ao Chico Xavier. Nada é à toa. Nenhum de nós está aqui, mas não pense. Eu estou ali porque eu ia passando lá, vi um letreiro, vou entrar naquela casa de expediente que eu vou tomar um passe. E entrou. Mas entrou a primeira vez e ficou. Né? Se envolveu com o trabalho. Está pensando que isso foi assim por acaso? Sonhei, fui lá e me deu certo para mim, fiquei lá? Não. Está tudo anotadinho lá. Ó. Quando você reencarnou, já estava tudo lá na sua fichinha. Ó. Tu vai reencarnar lá na Paraíba, mas depois você vai lá para Nova Iguaçu, lá no Rio de Janeiro. Você não sabe por que veio, mas veio. Né? Os motivos são vários. Eu nasci lá na Paraíba, o que eu estou fazendo aqui em Nova Iguaçu? E encontrei uma casa em Nova Iguaçu. Tinha várias, mas eu encontrei uma casa em Nova Iguaçu. E aí eu cheguei e foi o meu porto seguro, eu fiquei. Não é por acaso. Você olha para uma pessoa aqui, aí você diz assim, puxa vida, gostei tanto daquela pessoa, tive assim uma sintonia, uma afinidade, você não sabe, nem eu. Mas pode ter certeza que não é à toa, não. Não é à toa, não. A gente já vem trazendo essa bagagem e aí vem esse reencontro aqui na reencarnação. Isso é na família, na casa espírita, no trabalho. Né? Aí os afetos e os desafetos. Porque tem aqueles também, às vezes, que é um cravo no calcanhar da gente. Né? Mas a gente tem que levar, tem que saber por quê. Não? Tem uma diferença, o fulano não me topa, nada que eu falo está certo. Tudo que eu faço está errado. Não agrado nunca a ele. Né? Toda ideia que eu coloco na reunião de diretoria, ele não aceita. Isso tem muito, né, gente? Não sei aqui, né? Mas bem. A ideia às vezes é excelente, mas por você que botou, alguém não aceita a tua ideia. Mas aceita do outro, às vezes a ideia é muito pior, muito menos importante, mas prefere a do outro. Só
São as afinidades, são as sintonias. E isso faz parte do contexto. A gente não pode parar, largar a mochila no meio do caminho e parar por causa disso, não. A gente tem que continuar. Então a consciência, cada um agora, passar o que Santo Agostinho diz para a gente no Evangelho. Ao deitar, faça uma revisão do que foi o seu dia. O que eu poderia ter feito de melhor? O que eu deixei de fazer que poderia ter feito? É uma revisão na consciência. Mas seja honesto com a tua consciência. Errei, errei. Não fiz? Não fiz. Não arruma desculpa. Ah, não, eu não fiz porque o sol estava quente. Não. Ah, eu não fui lá, a Jane me convidou, o Guto me convidou, mas eu não fui porque Nova Iguaçu é muito longe. Tem que pegar 2 ônibus, tem que ficar lá no sol esperando o ônibus. Não bota isso na conta do meio do caminho, não. Porque nada disso vai justificar quando você chegar do outro lado. Não vai. O que vai justificar ou não é a tua consciência. Então que a gente possa sair daqui hoje, não pelo que eu falei, quem sou eu? Estou dentro do contexto também. Mas o que Joana diz, o que Paulo disse naquela página, o que Jesus ensina, o que os Espíritos nos trazem. Nós temos 5 obras básicas, Pentateuco Espírito, para a gente estudar, para entender melhor. Não é para entender melhor a doutrina, ser doutor em doutrina espírita, não, porque isso não tem, não existe. É para eu ser melhor comigo mesmo, com essa doutrina que eu abracei. Eu conhecer, eu saber, eu trazer isso para a minha consciência, para que eu possa ter essa vida plena e saber com certeza que eu vou ter a vitória, que a vitória maior será o dia que a gente deixar isso aqui, ó, esse corpo físico, e poder ter a oportunidade de estar do outro lado num lugar melhor e poder ter uma assistência de um benfeitor espiritual, nosso guardião, nosso mentor, os mentores da nossa casa, enfim. Né? E um dia, quem sabe, a gente possa estar lá perto de Jesus, pelo menos perto, ver assim, ouvir, né? Nossa, o João está até sonhando lá de olho fechadinho. Mas essa é a realidade. Meus irmãos, que a paz de Jesus seja conosco. Muito obrigado por ter a paciência de me ouvir. Tá bom? E o grupo Allan Kardec está lá em Piabetá, Rua Mirabel 119. Quando nos quiserem dar a honra, a casa é nossa. Muita paz. Obrigado, meu irmão. Passei 5 minutinhos, tá? Depois do outro lado a gente acerta. Na próxima a gente acerta. Nós estamos agradecendo ao nosso irmão Gilberto, que trouxe uma mensagem consoladora da manhã de hoje, a todos nós. É sempre um aprendizado, né? Aprender a fazer espírito é sempre importante para nós, harmonizando nossos pensamentos e cada vez o conhecimento que Deus eleva à medida que prestamos atenção nas orações, nas preces e nas lições da manhã de hoje. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, irmão e amigo. Agradecendo ao nosso irmão Gilberto, o retorno do nosso lar seja um de paz, harmonia, e que a paz que nos envolve seja também para os nossos lares, nossos familiares, nossos irmãos, nossos irmãos em casa. Jesus, nosso mestre, irmão, médico das nossas almas, possa nos ajudar sempre nessa nossa caminhada, em busca de novos degraus e através do conhecimento trazido para nós na manhã de hoje, que possamos, com a ajuda do alto, entender e pôr em prática os ensinamentos que adquirimos no Evangelho segundo o Espiritismo e na doutrina espírita,
Consolador prometido por Jesus. Que tenhamos no final de semana feliz junto aos nossos irmãos, aos nossos familiares, e que a paz experimentemos agora e chega até nós, seja também para todos os nossos irmãos, companheiros que caminham, pelos nossos irmãos enfermos, pelos nossos irmãos presidiários, que a paz seja sempre presente em nossos corações e em nossas mentes. Agradecendo a Jesus